Só o Senhor é bom. E nos diz assim, nós iremos ler no capítulo 4, dos versículos 13 ao 18. Amém? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem, quem escreve é Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Aos Tessalonicenses. Glória a Deus. Na época, o povo ficava muito triste com a morte. E eles iam velar os mortos, e era aquele pranto de choro, né, como a gente vê até hoje. Ninguém quer perder um ente querido, ninguém quer perder um conhecido, aqueles que estão próximos. Assim como também os que estão próximos de nós também não querem nos perder. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa época tinha muita dúvida a respeito da morte. Porque até hoje em dia pessoas pensam que a morte, ela é o fim de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para nós que servimos a Deus, que andamos em retidão nos caminhos do Senhor, esperando a sua vinda, como ele já tem dito na sua palavra, que ele vai voltar e está muito próximo. Louvado seja Deus. Para nós a morte, ela será o início de outra vida. Louvado seja Deus. O início da vida eterna, que nós esperamos que Jesus, ele nos dê. E a vida eterna, ela começa após a morte. E todos nós aqui já sabemos que no dia que Jesus voltar, como disse aqui na palavra, que ele vai vir nas nuvens em grande glória, e nós iremos ressuscitar aqueles que já tiverem sido mortos, tiverem morridos em Cristo, serão ressuscitados e subirão primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que permanecerem vivos neste dia, de maneira nenhuma eles vão se antecipar àqueles que já morreram. Mas nós iremos também subir logo após os que ressuscitaram, com o corpo glorificado. Porque aquilo que é corruptível, ele vai ser revestido de incorruptibilidade. Louvado seja o nome do Senhor. E nós iremos nos encontrar com Jesus Cristo nas alturas, para que daí se dê início mais uma vez a nossa vida, que é a vida eterna. Mas essa mensagem hoje aqui nos traz o conforto que Paulo passava para a igreja, ou para aquele povo de Tessalônica na época. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o povo, ele não tinha esperança. Eles não sabiam, a maioria, o que seria, o que aconteceria logo após a morte. E o pranto era grande. Porque a pessoa que não tem esperança,
ela vive de alguma maneira, por alguma coisa, ela se desespera, porque ela não tem esperança do que vai ser, de como vai ser resolvido, tanto um problema pessoal, como esse problema agora. E Paulo traz a solução para a igreja. Ele fala da vinda de Jesus. E aqui eu fico imaginando Paulo, na sua tremenda sabedoria, induzido pelo Espírito Santo de Deus, as palavras que ele tinha para aquelas pessoas. Nós vamos ver que Paulo foi quem mais escreveu no Novo Testamento. Então ele era um homem muito usado por Deus. O Espírito Santo estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E essas palavras que ele traz aqui para nós nesta noite, não servem também para consolar só o povo daquela época, mas também o povo de hoje, do mundo atual. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Ela passa tempos e tempos e passará, mas ela não mudará. E ai daquele que queira mudar, nem que seja um tio ou uma vírgula desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos acreditar naquilo que foi escrito pelos grandes homens de Deus que está aqui, não só antigamente, mas atualmente. E aqui é uma palavra do presente. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, ela é válida para sempre. Ela não se apagará jamais. E nós, como sabedores desta passagem, do que acontece, do que vai acontecer, nós devemos ter este mesmo sentimento que Paulo teve, de pregar às pessoas que não têm esperança, de procurar os perdidos, de procurar, louvado seja o nome do Senhor, aqueles que precisam ouvir essa palavra. Porque é triste uma pessoa desesperançosa. Eu antigamente, eu tinha um pensamento de que tudo se acabava. Eu dizia para os meus amigos: morreu, acabou-se, pronto. Não tem esse negócio de ressuscitar, não tem esse negócio de reencarnar, não tem negócio de céu, não tem negócio de inferno. Esse era o meu pensamento antes de conhecer a Jesus, porque eu não tinha esperança. Assim eu creio também, como muitos que estão aqui, como muitos que estão ouvindo aos arredores deste lar, que esta palavra ela não está sendo ouvida só aqui dentro da casa da irmã Aurenice, mas também está sendo ouvida pelas pessoas da rua, pela vizinhança. Então nós temos que pregar esta esperança que é Jesus Cristo, consolar uns aos outros sobre a vinda de Jesus, sobre o que Jesus vai fazer por nós. Louvado seja Deus. Ele, desde o início do mundo, que Ele luta por nós. Desde quando Ele fez o primeiro casal, Adão e Eva, que Ele vem cuidando, vem zelando. Mas nós, por sermos distraídos, o primeiro casal foi distraído naquilo que Deus falara para eles, e eles se distraíram, se iludiram, pensando que estavam fazendo uma coisa boa, que ia ser, louvado seja o nome do Senhor, igual a Deus. Meu Jesus, ninguém pode ser igual a Deus. Aleluia. E eles caíram nessa,
foram ludibriados pela palavra do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Deus, Ele vem lutando por nós desde o início dos tempos. Mandou reis, mandou profetas, por último mandou o seu Filho Jesus Cristo, que fez o que fez. E naquele tempo a humanidade já estava displicente com as coisas de Deus. Eles acreditavam mais nos homens, porque eles queriam ver a palavra daqueles homens se cumprindo, e muitas vezes se cumpria, como as palavras dos profetas. Mas quando veio o maior de todos, que é Rei sobre reis e Senhor dos senhores, que é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, eles não deram muita confiança ao que Jesus dizia. Pelo contrário, devido a eles estarem iludidos e sendo iludidos pela palavra daqueles grandes homens da época, que eram contra o que Jesus anunciava, eles fizeram o que fizeram com Jesus. Oh, glória! Eles não acreditavam em Jesus, a maioria deles. Eles só procuravam Jesus na hora do aperto, a maioria deles. E a gente vê na palavra do Senhor que multidões acompanhavam Jesus por causa das suas curas, dos seus milagres, das suas maravilhas que ele fazia. Louvado seja Deus. E mesmo assim, quando eles conseguiam a bênção, eles saíam de perto e não acreditavam. E Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Jesus deixou dito que era preciso ele passar pelo que ele passou. E um deles que estavam junto a ele ainda não acreditou. E eu até dou um pouco de, vamos dizer assim, de credibilidade a ele que duvidou, porque ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus. E ele disse: não, Senhor, isso não vai acontecer contigo, isso é impossível, tu és o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, por ser maior do que todos eles, também repreendeu a ele. Disse: tu não sabe o que dizes. Está escrito que isso aconteça comigo, e vai acontecer. E assim aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo iludido, sem esperança de nada, crucificaram Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E até hoje tem gente que duvida, tem gente que não acredita. Mas o Senhor Jesus, ele disse que estava indo para o Pai, e lá ele ia preparar muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, ele provou naquela época, por A mais B, que ele vai voltar. Porque até hoje em dia, aqueles que já morreram, não voltou nenhum. Aqueles que Jesus ressuscitou, morreram de novo. Lázaro,
um homem normal, comum, Jesus o ressuscitou depois de 3 dias. Mas o tempo dele morrer chegou e ele morreu de novo e até hoje não voltou. Mas o Senhor Jesus, o nosso Rei, ele foi crucificado. Pediu a Deus que não imputasse o pecado àqueles homens, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas ao 3º dia, louvado seja o nome do Senhor, ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia, ele ressuscitou. E ele está sentado à direita de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor nos mais altos céus, de onde ele há de vir a julgar os que estiverem vivos e os que já estiverem mortos. Louvado seja o nome do Senhor. E depois que ressuscitou, ele se apresentou pelo menos mais 2 vezes para aqueles que não acreditavam. Aquele que andou com ele não acreditou. Foi preciso Jesus provar a ele que era ele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E no mundo afora nós temos muitos milagres, muitas provas vivas, muitas maravilhas que os homens veem e creem que foi Jesus que fez. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus, ele tem misericórdia de nós e procura essa proximidade juntamente conosco. Mas devido o coração duro do homem, que a Bíblia vai dizer que o homem, ele por si próprio, o coração dele é duro. Mas o Senhor, ele tem um martelo que ele esmiuça essa pedra. Louvado seja o nome do Senhor, e coloca um coração de carne. E Jesus, ele tem ensinado a toda a humanidade que ele está voltando. Aqueles que não acreditam zombam. Triste esse dia será para eles, porque aquele que zomba de Jesus na frente do homem, aquele que nega a grandeza de Jesus na frente do homem, naquele grande dia, quando Jesus voltar, ele também será negado diante de Deus. Isso é muito forte, tanto para nós que já conhecemos, como é para ser para quem ainda não o conhece. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso nós devemos ter essa certeza